para julgar a causa. E, por fim, o conflito por conexão, quando dois ou mais juízes discutem, discutem sobre a reunião, sobre a reunião ou separação, separação de processos. Esse aqui é o último conflito, o conflito por conexão, que é um instituto que nós vamos estudar ainda, não se preocupe, tá? Ótimo. Então, o que eu estou mostrando para você é que, independentemente do conflito que apareça na tua questão, seja ele conflito positivo, negativo ou por conexão de competência, há um problema a ser solucionado. O jurisdicionado, ele tem direito, inclusive constitucionalmente, à sua prestação jurisdicional. Então, ele não pode ficar prejudicado porque os juízes estão discutindo a quem cabe a competência para julgar a ação que foi ajuizada por ele. Ele tem direito a obter a prestação jurisdicional que ele pleiteou. Sendo assim, pessoal, há necessidade de solucionar o conflito de competência. E essas regras sobre a solução do conflito de competência não caem em prova, despencam. Você tem que saber. Vem aqui comigo, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar regras, regras para determinar, determinar o órgão competente, o órgão competente para solucionar o conflito de competência, para solucionar o conflito de competência, o conflito de competência. Então vamos lá, vamos para essas regras, porque elas são muito importantes. Deixa eu olhar aqui para vocês, pequeno aqui, ótimo. Veja, em relação, pessoal, a essas regras, nós temos três regras que você tem que conhecer e uma observação. Uma coisa eu te garanto: se você entender e reter essas três regras, essa observação, acabou. Nunca mais vai ter uma questão de qualquer concurso sobre conflito de competência que você vai errar, tá? Então, vamos aqui comigo, vamos colocar aqui as regras. São, como eu disse, três regras e depois eu defino para vocês a observação, tá? Vamos colocar aqui o espaço das três regras. Vamos para a primeira regra. Primeira regra diz o seguinte: quando os juízes em conflito integrarem um mesmo tribunal, um mesmo tribunal, a competência, a competência para solucioná-lo, para solucioná-lo,
será do próprio tribunal. Será do próprio tribunal. Vamos entender essa regrinha aqui, que afinal de contas é o mais importante. Vou colocar aqui pequeno para vocês conferirem a regra, né? E aí prestar atenção também na explicação. Tranquilo? Vamos lá. Veja, presta atenção aqui. Se os juízos envolvidos no conflito, eles integrarem o mesmo tribunal, a competência, ela, para solucionar esse conflito, né? O órgão que vai dizer qual é o juízo que será competente para o julgamento da causa será esse próprio tribunal. Isso porque, pessoal, as regras sobre a solução do conflito, elas são determinadas pela estrutura hierárquica do próprio ramo do poder, dos ramos do poder judiciário. Definirá, esta é a regra, o órgão competente, quando houver conflito, aquele hierarquicamente superior. Ora, sendo assim, note, se eu tenho um juiz de direito de Fortaleza que entra em conflito de competência com um juiz de direito de Caucaia, note, ambos são hierarquicamente vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, quem é que vai julgar é o TJ do Estado do Ceará. Quem vai solucionar esse conflito é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Isso ocorre não só na justiça estadual, mas para qualquer outro ramo do Poder Judiciário. Veja que, se a tua questão disser que um juiz do trabalho de Fortaleza entrou em conflito de competência com um juiz do trabalho de Pacajus, aqui no estado do Ceará, nós temos uma situação análoga à primeira. Porque o juiz do trabalho de Fortaleza, ele é subordinado ao TRT da sétima região, que é o nosso aqui. Do mesmo jeito, o juiz lá de Pacajus. Então, quem vai solucionar é o tribunal ao qual pertence esses dois juízes em conflito, que é o TRT da sétima região. Isso também vai ocorrer na Justiça Eleitoral e também vai ocorrer na Justiça Federal. Na Justiça Federal só tem um problema da composição territorial que você deve dominar. Porque mesmo numa prova de concurso para área estadual, pode cair uma delimitação da competência territorial federal e daqui a pouco eu esclareço. Mas eu quero que você lembre que os tribunais regionais federais, eles têm uma área, uma competência territorial muito maior do que os estaduais. Porque, óbvio, que cada tribunal de justiça tem por competência territorial a área do seu estado. Então, o TJ do Estado do Ceará tem por competência territorial o Estado do Ceará. O mesmo com o TJ de São Paulo, que tem por área, por competência territorial o Estado de São Paulo e assim respectivamente. Porém, nos tribunais regionais federais não é assim. Eles têm competência territorial em toda a região, que na maioria das vezes abrange mais de um estado, com uma única exceção, que é o TRF da sexta região, o mais recente que foi criado, que abrange só Minas Gerais, tá? Mas, por exemplo, o TRF da quinta região abrange quase todos os estados do Nordeste, com exceção de três: Piauí, Maranhão e a Bahia, tá? O restante dos estados do Nordeste são abrangidos pelo TRF da quinta região. Assim sendo, se um juiz federal lá de Aracati, aqui no estado do Ceará, entra em conflito de competência com o juiz federal de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, note, são juízes pertencentes ao mesmo tribunal, ao TRF da quinta região. Então, a competência para solucionar esse conflito é do TRF da quinta região. Não tem erro. Basta você aplicar a regra que você vai acertar a questão. Vamos agora para a segunda regra. Vem aqui comigo. Deixa eu colocar aqui, segunda regra. Peguei a nossa caneta. Vamos para a segunda regra. Quando os juízes
em conflito, em conflito, integrarem, tribunais, tribunais, diversos, tribunais, diversos, a competência para solucionar esse conflito, né? A competência será, via de regra, competência será, via de regra, do STJ. Cuidado aqui, pessoal. Ora, se eu estou colocando via de regra, é porque há exceções, né? Mas vamos primeiro entender a regra. A regra é o seguinte: se os juízes em conflito eles integrarem tribunais diferentes, como regra, quem vai solucionar esse conflito e determinar qual é o órgão competente para julgar a causa é o STJ. E aí eu quero que você note o seguinte: se a tua questão disser que um juiz de direito, portanto, um juiz estadual de Fortaleza, entrou em conflito de competência com um juiz federal de Fortaleza, note, eles são vinculados a tribunais diferentes. O de direito é o TJ, o federal é o TRF. Quem é que vai solucionar o conflito? O STJ. Professor, e se eu colocar um juiz do trabalho? É a mesma regra. Se um juiz estadual entra em conflito de competência com um juiz do trabalho, ou um juiz federal entra em conflito de competência com um juiz do trabalho, quem é que vai solucionar? É o STJ, porque eles são subordinados a tribunais diferentes, tá? E aqui é que vem a questão da Justiça Federal. Nós temos que entender a delimitação territorial da competência da territorial, né, da Justiça Federal, para que você defina, na hora da prova, qual é a regra que você vai aplicar, se é a primeira ou é a segunda. Vem aqui comigo, por favor, tá? Deixa eu abrir aqui um outro slide, e aí eu vou colocar assim, ó, atenção, atenção, competência territorial da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Nós temos aqui, pessoal, o TRF da primeira região, tá? Vou colocar assim. Nós temos o TRF da segunda região. Nós temos o TRF da terceira região, o TRF da quarta região e o TRF da quinta e atualmente o da sexta região. TRF da sexta região. Então, nós temos atualmente 6 TRFs, primeira até a sexta região, tá? Vamos definir aqui a competência territorial de cada um deles. Note, o da primeira região tem sede em Brasília, tá? Então, a sede aqui é em Brasília. Beleza. O da segunda região tem sede
Deixa eu melhorar isso aqui. O da segunda região tem sede no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O da terceira região tem sede em São Paulo. O da quarta em Porto Alegre. O da quinta em Recife. Recife. E o da sexta região em Belo Horizonte, tá? Lembrando que o da sexta região, que tem sede em Belo Horizonte, só acoberta aqui o estado de Minas Gerais. É o único que só tem um único estado em sua composição. Beleza? Vamos começar com o terreno da segunda região, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado do Paraná, né? E o estado do Paraná. Então nós temos aqui, então, o estado do Paraná também aqui, ó, né? Ah, tendo abrangência no terreno da quarta região. Tranquilo? Ótimo. E aí, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês que o TRF da quinta região, ele acoberta quase todos os estados do Nordeste, com exceção dos três revoltosos, né? Que menos Nordeste, menos Bahia, Maranhão e o estado do Piauí. Esses três aqui, que não quiseram aderir ao TRF da quinta, não fazem parte deles. E o tribunal do TRF da primeira região, o de Brasília, o resto do país. O resto do país. Então, esse esquema que eu estou montando aqui para você tem que ficar na sua mente. Deixa eu voltar aqui, ó, pequenininho, tá? Veja, esse sistema tem que ficar na sua mente. Você tem que saber, por exemplo, que nós aqui do Ceará, estamos ladeados por estados integrantes de TRFs diferentes. Note, do nosso lado esquerdo, nós estaremos aí, como se eu estivesse sentado, né? Mirando aqui para o restante do país, para o sul do país, né? Estou aqui gravando essa aula para vocês no estado do Ceará. Então, do lado esquerdo, nós temos o Rio Grande do Norte, que é nosso companheiro aqui de TRF da quinta região. Portanto, perceba, no conflito de competência entre juízes do estado do Ceará com o Rio Grande do Norte, quem vai julgar o conflito é o TRF da quinta região, porque eles integram o mesmo tribunal. Já para o nosso vizinho aqui, ó, do lado direito, querido Piauí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter tribunais integrantes, juízes, né? Melhor dizendo, integrantes de tribunais diferentes. Porque nós aqui do estado do Ceará temos a integração com o TRF da quinta região. O Piauí ao TRF da primeira região. Portanto, aqui na fronteira com o Piauí, nós temos a Serra Grande. Uma comarca grande, lá na Serra Grande, que é Tianguá, é sede de vara federal. Como também uma comarca grande lá no Piauí, chamada Pedro II, também é sede da Justiça Federal. Então, se houver conflito de competência, note, entre o juiz federal de Tianguá e o juiz federal de Pedro II, lá no Piauí, quem vai solucionar o conflito é o STJ, porque o daqui do Ceará, ele integra o TRF da quinta região. O do Piauí, o da primeira região. São tribunais diferentes. Então, olha como é importante você saber disso. Importa você saber que estados vizinhos integram tribunais regionais federais diferentes. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Um juiz federal do estado do Rio entra em conflito de competência com um juiz federal do estado de São Paulo. Quem é que vai solucionar o conflito? O STJ. Porque o do Rio
integra o TRF da segunda região, o de São Paulo integra o TRF da terceira região. O mesmo acontecendo, por exemplo, com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Note, se um juiz federal de Campo Grande entra em conflito de competência com o juiz federal de Cuiabá, nós teremos o julgamento do conflito pelo STJ, porque eles integram tribunais diferentes, como eu mostrei aqui nessa lista para vocês. Então, cuidado, isso é determinante. Vem aqui comigo, porque agora eu vou voltar para a gente analisar a segunda regra com muito mais precisão. Quando os juízes em conflito integrarem tribunais diversos, a competência será, via de regra, do STJ, como eu acabei de mostrar para vocês. E aí tem uma exceção. E qual é a exceção? A exceção, pessoal, é se ambos os juízes em conflito, ambos os juízes em conflito pertencerem à mesma justiça especializada. Aí, excepcionalmente, especializada. Calma que eu vou explicar. Aí, excepcionalmente, a Constituição retira a competência do STJ e atribui a competência ao próprio órgão superior daquela justiça especializada. Vem aqui comigo para você entender. Qual é a regra? A regra é que juízes pertencentes a tribunais diferentes terão conflito julgado pelo STJ, né? Tranquilo. Agora, veja, a exceção é quando todos esses juízes em conflito pertencerem à mesma justiça especializada. Eu vou te mostrar que há diferença aqui entre os dois exemplos. Vamos lá. Primeira situação. Suponha que a tua questão diga que um juiz federal, note, federal, de Tianguá, que é aqui no estado do Ceará, como eu já te disse, entra em conflito de competência com um juiz, presta atenção agora, do trabalho lá do Pedro II, lá em Pedro II, no Piauí. Olha, juiz federal, juiz do trabalho. Eles integram tribunais diferentes. Quem é que soluciona o conflito? É o STJ. Agora, olha como seria diferente. Um juiz do trabalho de Tianguá entra em conflito de competência com um juiz do trabalho de Pedro II. Opa, aqui, ambos pertencem ao mesmo ramo da justiça especializada, a justiça do trabalho. Assim sendo, a justiça do trabalho tem um tribunal superior, que é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Esse tribunal superior é que vai solucionar esse conflito. Então, a Constituição retira a competência do STJ para atribuí-la ao Tribunal Superior específico, lá da Justiça do Trabalho. Entendeu a diferença? O mesmo vai acontecer em relação à justiça eleitoral, meu. Imagine aqui a tua questão dizendo que um juiz eleitoral lá de Aracati, aqui no estado do Ceará, entra em conflito de competência com um juiz eleitoral de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Eles integram tribunais diferentes, porque o juiz eleitoral aqui do Ceará integra o TRE do estado do Ceará, e o de Mossoró, do Rio Grande do Norte, o TRE-RN, o TRE do Rio Grande do Norte. Mas, como é uma justiça especializada, ela possui um tribunal superior próprio, o TSE. Então, quem vai solucionar é o tribunal específico, o Tribunal Superior Eleitoral. Fechado? Então, note, a regra definida constitucionalmente é que o STJ soluciona esses conflitos de órgãos jurisdicionais integrantes de tribunais diferentes. Porém, quando todos os órgãos jurisdicionais em conflito pertencerem ao mesmo ramo da justiça especializada, é o Tribunal Superior daquela justiça que vai solucionar o conflito. Fechado? Ótimo.
Cuidado que essa exceção não diz respeito à primeira regra que a gente definiu. A primeira regra está aqui em cima, aqui, ó, opa, aqui, ó, aqui em cima, né? A primeira regra, ela não muda. Então, por exemplo, se a tua questão disser que um juiz eleitoral de Fortaleza entra em conflito de competência com o juiz eleitoral de Maracanaú, vale a primeira regra, porque ambos os juízes pertencem ao TRE do Estado do Ceará. Então, ele que vai solucionar esse conflito. Beleza? Ótimo. Volte aqui comigo que a gente vai para a terceira e última regrinha. Nós já definimos a primeira, a segunda regra e vamos para a terceira. A terceira regra diz o seguinte: sempre que houver, sempre que houver Tribunal Superior, Tribunal Superior, envolvido em conflito de competência, envolvido em conflito de competência, essa solução desse conflito será atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Não esqueça disso que sempre que você vir uma questão de prova atribuindo a competência para solucionar o conflito ao STF, é porque um tribunal superior está em conflito de competência com qualquer outro órgão do país, tá? E aí lembre-se, tribunais superiores são respectivamente o STJ, o TST, o TSE e o STM, né? Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior Eleitoral, TSE e o Superior Tribunal Militar, o STM. Notem, sempre que você tiver um desses tribunais superiores envolvido em conflito de competência com qualquer outro órgão jurisdicional do país, a competência para solucionar o conflito é do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ótimo. Eu disse para vocês no início que seriam três regras, eu já coloquei as três para vocês, e uma observação. O que é essa observação? Por favor, anote para não esquecer depois, tá? Não há conflito de competência entre órgãos jurisdicionais hierarquicamente vinculados. Eu vou repetir. Não há conflito de competência entre órgãos jurisdicionais hierarquicamente vinculados. Portanto, entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e um juiz de direito integrante do nosso Estado, não há conflito de competência. O Tribunal de Justiça ordena e o juiz, se tiver juízo, obedece. Né? Do mesmo modo, não há conflito de competência entre o Supremo Tribunal Federal e qualquer outro órgão jurisdicional do país. O Supremo manda e o tribunal obedece. Depois nós vamos ver que ele expede uma carta específica, chamada Carta de Ordem, para essas deliberações. Beleza? Ótimo. Então não há conflito de competência aqui. O conflito de competência é solucionado por essas três regrinhas que nós acabamos de estudar. Não esqueçam delas. Eu vou colocar aqui no quadro geral para vocês de novo. Basta você printar a tela. Tá aí as três regrinhas, tá? Deixa eu voltar aqui só para deixar todo mundo aqui em pé de igualdade. Nós estamos aqui analisando os princípios, já falando do princípio da tipicidade, do princípio da indisponibilidade, do princípio da competência, do qual decorre o conflito de competência. Falamos das três espécies e das regras para solucioná-lo. Ótimo! Vamos agora, ó, competência territorial da Justiça Federal, importantíssimo esse esquema, não esqueçam. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, pessoal, é a classificação
classificação da competência. Nós vamos precisar desse assunto para o restante da aula, então fiquem atentos, porque esse assunto ele é inerente a questões específicas e também relacionadas a outros assuntos que nós vamos aprender ainda, tá? Então, existem duas classificações que você não pode deixar de saber. Você tem que memorizar essas duas que nós vamos abordar aqui, porque são muito importantes, tá? E aí, depois nós vamos ver a determinação ou fixação de competência, que tem a ver com a classificação, e nós vamos ver os critérios que tem tudo a ver com a classificação, beleza? Então, vem aqui comigo, porque nós temos, como eu disse, deixa eu colocar vocês aqui, ó, no slide geral, nós temos duas classificações. A primeira, que é importante, mas não tanto como a segunda, que é mais importante ainda, subdivide a competência, primeira classificação, subdivide a competência em originária, competência originária e competência derivada. Competência originária, competência derivada. Deixa eu tomar aqui uma água, tá? Deixa eu tomar aqui uma água para a gente continuar. Então, nós temos, em primeiro lugar, a competência originária e a competência derivada, tá? Vejam vocês que a competência originária, meus caros, é a competência para julgar a causa pela primeira vez. A competência que um órgão jurisdicional tem para julgar a causa pela primeira vez é sua competência originária. A competência que um órgão jurisdicional possui para julgar a causa em grau recursal é a competência derivada, tá? Então vem aqui comigo, porque a competência originária, como a gente viu, é a competência para julgar a causa pela primeira vez. E aqui existe uma regra e existe uma exceção a essa regra. A regra é que a competência originária seja de um juízo de primeiro grau, de um órgão jurisdicional de primeiro grau. Ótimo. E a exceção é que essa competência seja atribuída aos tribunais. Tribunais. Então vamos lá. Claro que vocês devem ter a noção, deixa eu colocar aqui para vocês terem a visão, né, da regra e da exceção. Claro que vocês devem ter a noção que uma demanda, via de regra, tem início num juízo de primeiro grau. É por essa razão que a competência originária, como regra, é atribuída ao órgão jurisdicional mais baixo hierarquicamente, que é o juízo de primeiro grau. Agora, isso não quer dizer que os tribunais não tenham competência originária. Tem sim. E isso vai acontecer quando a lei atribui essa competência originária aos tribunais. A gente já viu que a competência originária do Supremo, que é o maior tribunal do país, está lá no artigo 102 da Constituição, inciso 1. Do mesmo modo, a competência originária do STJ está no artigo 105 da Constituição, inciso 1 também. Mas existe, por exemplo, uma ação muito importante que cai em prova e que é de competência originária somente de tribunal, que é a ação rescisória. Não há ação rescisória de competência de juízo de primeiro grau, é só de competência de tribunal, beleza? Então, cuidado, vem aqui comigo, volte aqui. Do mesmo jeito que nós temos uma regra e exceção na competência originária, nós teremos uma regra e uma exceção da competência derivada. Então, nós temos aqui uma regra e uma exceção. E aqui, pessoal, a lógica se inverte.
Na competência derivada, também chamada de recursal, né? Porque é a competência do órgão jurisdicional para analisar a causa em grau de recurso. Qual é a regra? É que essa competência derivada seja atribuída aos tribunais. Essa ideia também, acredito eu, seja intuitiva para você. Via de regra, quem tem competência para julgar os recursos, né, é, obviamente, os tribunais, beleza?